porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Queridos irmãos, boa noite. Gostaria de ler com vocês o texto de Romanos capítulo 10. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 15. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos,
rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Muito provavelmente, quando eu e você, nós ouvimos essa palavra de Paulo, nós pensamos em povos remotos, em pessoas distantes, quem sabe em tribos lá da Oceania, ou tribos da África, e ficamos imaginando como que alguém poderá ir lá para pregar o Evangelho. E essa é uma preocupação muito salutar e importante. Mas o que o texto desta noite, que vamos ler para a nossa meditação, vai nos informar, é que talvez eu e você, nós tenhamos pessoas muito mais próximas do que a gente imagina, que precisam ouvir do Evangelho. E a nossa oração nessa noite é que Deus fale ao seu e ao meu coração através da história de Abrão que temos visto, e que Ele nos incentive e que essa história nos leve a pregar o Evangelho àqueles que estão próximos de nós. Que Deus, portanto, nos abençoe. Eu gostaria de orar e vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai querido, abençoa-nos, ó Deus, nessa noite. Daqui a pouco, quando vamos ouvir a Tua palavra, que o Senhor fale o nosso coração e desafie-nos, Deus, a falar do Evangelho para aqueles que estão longe, bem como para aqueles que estão perto de nós. Que testemunhemos, ó Deus, a respeito do Senhor e da salvação em Cristo Jesus. É o que nós oramos e é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos nesse instante ouvir o grupo de louvor que nos conduzirá em cânticos espirituais para a glória do nosso Deus. Boa noite, amada igreja. Vamos estar iniciando agora um momento de louvor. Convido todos aí de casa a estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos
nascente ao poente, seja então louvado o nome do Senhor. Exaltado acima das nações, vem a sua glória acima deste céu. Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Ele reina em seu trono nas alturas, ele reina acima deste céu, acima deste céu. Ele reina em seu trono nas alturas, ele reina acima deste céu, acima deste céu. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui na terra. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui no meu coração. Deus do pó levanta quem caiu e faz o pobre se assentar com príncipes. Cura a mulher estéril, dela faz alegre mãe de filho. Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Ele reina em seu trono nas alturas, ele reina acima deste céu, acima deste céu. Ele reina em seu trono nas alturas, ele reina acima deste céu, acima deste céu. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui na terra. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui no meu coração. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu.
Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido em grande glória, som de trovão, luzes e lâmpadas, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Quero mais uma vez convidá-los a abrirem a palavra do Senhor. Hoje vamos fazer a explanação do texto de Gênesis, capítulo 18, e faremos a leitura de todo este capítulo. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou o novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e o pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho.
Sara o estava escutando, à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e vereis se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não o farei, se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Deus querido, abra o nosso coração e entendimento para aquilo que vamos estudar na Tua Palavra nesse instante. Ajuda-nos, ó Pai, e que a Tua Palavra possa achar lugar no coração de cada um de nós, no coração da Sua Igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Essa história de Abrão, ela nos faz pensar que as pessoas às vezes dizem o seguinte: à distância, Deus está cuidando de nós. E aí nós percebemos que muitas pessoas têm a visão de que Deus, Ele está fora, Ele está lá no alto e está distante dos fatos que acontecem
aqui na terra. E esse texto nos ajuda a compreender e a discernir melhor os sentidos de transcendência e da imanência de Deus. Enquanto a transcendência diz que Deus é o outro, é aquele que está acima de todas as coisas, é aquele que é completamente diferente de qualquer outra coisa e, portanto, faz de Deus um ser completamente especial, absoluto, soberano. Por outro lado, a imanência nos mostra que este Deus, apesar da sua grandeza, ele diz, conforme o Salmo, ele se inclina para ver o que se passa na terra. Baseado nessas informações e no texto que nós acabamos de ler nessa noite, nós asseveramos, nós afirmamos que Gênesis 18 demonstra um Deus que está perto, portanto imanente, e que por isso ele também se torna um amigo de Abraão. O texto todo vai se desenvolver dentro dessa perspectiva de que Deus vai ao encontro de Abraão e estabelece com ele um relacionamento de profunda amizade. No Antigo Testamento, a Bíblia vai dizer que Abraão é o único ou a única pessoa a receber o título de amigo de Deus. Se você quiser conferir em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7, Abraão é chamado de amigo de Deus. E também no texto do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 8, ele também é chamado amigo de Deus. E como eu disse, em todo o Velho Testamento, ele é a única pessoa que recebe esta alcunha do próprio Deus. O que nos chama a atenção em tudo isto é o fato de que mesmo ele tendo errado muitas vezes, como nós vimos desde Gênesis 11, todos os capítulos que vimos pela frente, Abraão passou por momentos de teste e de prova, e em muitas vezes ele falhou, mesmo tendo errado muitas vezes, ele é assim chamado, e isso, portanto, nos mostra que é fruto da graça de Deus na vida de Abraão, assim como é também na vida de cada um de nós. Só a graça pode fazer alguém imperfeito habitar na presença de um Deus que é perfeito. Só a graça de Deus faz com que o impuro, como Abraão, como eu, como você também, só a graça de Deus faz com que o impuro se aproxime daquele que é santíssimo. E a Bíblia vai nos mostrar que esta é a mesma relação que Deus proporciona até mesmo a nós. Nós que estamos em Cristo Jesus. Eu quero ler em João capítulo 15, o texto que fala da videira e dos ramos, versículos 14 e 15. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. É interessante que João, ao escrever, ele diz que o amigo é aquele que compartilha o que quer fazer com o outro. O texto que nós lemos em Gênesis, capítulo 18, nessa noite, tem um momento aqui no texto, e eu quero mais uma vez lembrá-los, que Deus diz o seguinte: eu por um acaso ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Veja que assim como Deus nos trata como amigos, e que Ele também compartilha dos seus planos com a minha vida e a sua vida, Ele também está fazendo isso em Gênesis 18, compartilhando com Abraão o seu plano. Aquilo que ele pretendia fazer está expresso aqui a partir do verso 16 até o final, o que ele faria na cidade de Sodoma e de Gomorra. Um amigo compartilha seus propósitos com outro, e é exatamente isso que Deus faz com Abraão no texto que nós estamos meditando nessa hora. O texto continua nos dizendo que
Três visitantes misteriosos aparecem ali diante de Abraão. O texto vai nos informar que era meio-dia e que era um horário impróprio para viajar em qualquer parte do Oriente Médio. O verso de número 4 diz o texto: traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Quem está dizendo isso é Abraão para esses três visitantes misteriosos, porque sob calor, nada melhor do que uma sombra de uma árvore para descansar. E é esta a proposta que Abraão faz. Eu buscarei água para vocês e vocês podem ficar aqui debaixo das árvores. Apenas a título de ilustração, não sei se você já foi em alguma cidade paraguaia, e é muito comum depois do almoço o período da siesta, quando geralmente de frente a uma casa tem uma árvore frondosa e sob o calor quente. As pessoas se colocam ali para descansar, para aliviar-se do calor e para poder compartilhar momentos de comunhão. É muito parecida essa ideia aqui no texto. Abraão diz: sentem-se aqui debaixo da árvore, saiam do sol escaldante e eu vou preparar para vocês água e uma boa refeição. Ele diz isso no verso de número 5. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. E eles então responderam: pode fazer, Abraão, como você mesmo acabou de fazer. Abraão não somente oferece a sombra e a água contra o calor, mas ele também dá uma boa recepção, muito característico também das regiões do Oriente Médio. Ele age como um bom anfitrião, preparando para eles uma boa comida. O verso continua nos informando que ele vai até a tenda de Sara, pede para ela assar pão, e ele também vai até o curral, ele pega um novilho, diz o texto, tenro e bom, manda o seu criado preparar para aqueles três visitantes. Ele completa a refeição, verso 8, com coalhada e leite, e ele manda então preparar toda a refeição. E como um bom hospedeiro que é, ele recebe esses três homens na sua casa. A palavra de Deus diz que o líder desses três, ele começa gradualmente a mostrar quem ele era. Veja só, irmãos, ele faz uma promessa, o líder desses três, que toma a palavra, ele faz uma promessa para Abraão. Está aí no verso de número 10, que nada mais é do que a lembrança da promessa que nós temos visto até agora. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Veja que este que toma a palavra, ele age como Deus, porque só Deus pode garantir descendência para Abraão. Você vai se lembrar que Deus prometeu a terra, Deus prometeu uma descendência, um filho, não do escravo, não de um parente próximo, não de qualquer outro meio, mas através de Abraão e de Sara. E agora o texto diz que este anjo, ele toma a palavra e ele diz: eu voltarei daqui a 1 ano e a sua mulher dará à luz a um filho. Nós temos aqui uma teofania, ou seja, uma aparição de Deus na figura de anjo ou de pessoas. E ele se coloca aqui diante de Abraão. Jesus está nessa cena, através deste que toma a palavra, através deste que promete descendência para Abraão. E o próprio texto identifica quem é este homem. Versículo 13. Disse o Senhor a Abraão. Se você prestou atenção, a palavra Senhor aqui do texto,
ela se encontra em letra maiúscula, porque ela é uma referência ao próprio Deus. O texto está dizendo, portanto, que 3 figuras aparecem. Dentre as 3, um toma a palavra. E ele faz uma promessa que só Deus pode fazer, e que ele é chamado no texto de Senhor, ou seja, ele é o próprio Deus. Por isso que Abrão ele é chamado amigo de Deus, porque Deus vem ao encontro de Abrão para poder trazer-lhes boas notícias. A sua mulher dará à luz a um filho. Todo o tempo, este age com Abraão como se fosse o seu amigo. Não apenas porque ele aparece no texto, mas porque a refeição anteriormente servida na presença deles era também um sinal de amizade entre 2 pessoas. Uma coisa ainda nos chama atenção nesse texto. O texto diz que Abraão mandou preparar toda a refeição. E que os 3 comeram, não somente o Senhor, mas também os 2 anjos comeram. E é a única vez em toda a Escritura, ou melhor, antes da encarnação, que o Senhor comeu a comida que lhe foi servida. Há outros textos em que há teofania, mas aquilo que é servido como sinal de amizade é apresentado e transformado muitas vezes em holocausto. É transformado em sacrifício. Quando o fogo vem, como já aconteceu com o próprio Abraão, e queima todo o alimento sobre a pedra. Aqui diz o texto que o Senhor vem. E ele vem para cear com Abraão. Ele vem para manifestar essa amizade. Ele vem para mostrar este relacionamento que ele tem com o seu servo. Enquanto os outros 2 anjos seguiram para o cumprimento do que eles vieram fazer na terra, diz a palavra de Deus que ele ficou ali com Abraão, face a face, e comunicou a Abraão os acontecimentos que viriam na sequência. Mas qual o propósito dessa visita na vida de Abraão e da sua família? Pelo menos 2 coisas nós destacamos. Primeiro propósito é confirmar a promessa que ele tinha feito a Abraão. Nós lemos isso no verso de número 10, que ele disse que traria o descendente para Abraão. Mais tarde, os comentaristas vão dizer que a palavra descendência, que dá a ideia de muitos, na verdade se refere, e Paulo vai tratar disso mais à frente, que se refere à descendência aqui ao próprio Cristo. Porque ele vem para cumprir tudo aquilo que foi prometido para Abraão, ser bênção a todas as nações. Não propriamente pela descendência carnal e humana de Abraão, mas por Cristo Jesus, descendente dele, que viria para abençoar todas as famílias da terra. Você vai perceber ainda uma outra diferença. Até agora, os textos que lemos, o Senhor chega e fala, olha Abraão, eu vou te dar uma descendência. E muitas vezes Abraão titubeou na sua fé. Agora, o texto traz uma distinção. Se você olhar para a palavra de Deus, ele diz o seguinte, aquele Senhor diz, eu virei daqui a 1 ano. Veja, há uma data estabelecida e marcada agora no texto. E veja que mais uma vez é um teste de fé. Porque se até agora a promessa, olha, eu virei um dia e cumprirei a promessa, o teste agora ele é mais forte para Abraão, porque o texto diz que ele virá dentro de 1 ano. Uma coisa é crer que Deus pode fazer isso no futuro, trazendo especificamente para Abraão um filho. Outra é crer numa data marcada, que não cumprida poderia gerar frustração e desapontamento na vida de Abraão, o nosso pai na fé. Deus queria então, nesta visita, acabar com toda a incredulidade de Abraão e de Sara.
É muito interessante ainda olhar para o texto, no capítulo 17, no verso 17. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos? Semana passada nós falamos que Abraão riu e questionou a Deus, falou assim: será que é possível isso? Agora, capítulo 18, versos 12 e 13. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Perceba, irmãos, que Deus vem nessa visita para mais uma vez tratar e acabar de uma vez por todas com a incredulidade no coração de Abraão e de Sara. Eles creram ou criam que Deus poderia fazer, mas agora, quando Deus vem e fala, será daqui a 1 ano, a fé precisa estar firmada em Deus. E Ele faz a mesma coisa comigo e com você. Ele também quer tirar de nós toda incredulidade, quando as circunstâncias ao nosso redor nos levam a imaginar que Deus se esqueceu e que a sua promessa caducou. Ele vem para mim para dizer: olha, eu prometi e eu cumprirei aquilo que falei no seu coração. Ele faz isso também com Pedro, lá em Mateus capítulo 14, versículo 31. Portanto, a visita de Deus a Abraão é para acabar com a incredulidade de uma vez por todas no seu coração. Mas essa visita tem um segundo propósito, que é o que também dá a ideia de que Deus ele é amigo de Abraão. É que ele vem apresentar a Abraão as suas deliberações sobre a cidade de Sodoma. Perceba, irmãos, não seria um desastre natural naquela cidade, mas um juízo de Deus sobre os habitantes de Sodoma. Deus queria que Abraão orientasse os seus filhos e sua família a guardarem o caminho do Senhor. Se você olhar bem para o texto, ele está dizendo: olha, Abraão, eu vim aqui para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, mas eu também vim para que você possa anunciar que eu sou um Deus de justiça e de juízo. Verso 19: porque eu o escolhi. E a palavra escolher aqui que ele fala em relação a Abraão é escolher com amor, não por aquilo que Abraão era, mas pelo amor de Deus. Lá na frente, o texto no Novo Testamento vai nos dizer que nós amamos, porque Ele nos amou primeiro, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Semana passada nós falamos sobre o batismo dos nossos filhos. E nós dissemos que, na verdade, o batismo não pode salvar, mas o compromisso que nós pais assumimos é apontar para Cristo, dizendo: este é o caminho. É isso que Deus está dizendo aqui para Abraão. Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa, depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor. O propósito dessa visita não é apenas falar da destruição, mas é para falar de um Deus que, pela sua misericórdia, escolhe um povo para si mesmo e, por amor, salva este povo. Há uma ordem nas ações de Deus. Por graça, ele escolheu a Abraão. Depois da graça, ele diz o texto, deve haver obediência da parte de Abraão. E por último, a salvação foi por benefício próprio, mas foi também para alcançar a sua família. A graça não é transmitida de forma automática, não há salvação de pai para filho,
mas como regra geral, por intermédio de pais piedosos, que cumprindo a palavra de Deus, apontam para os filhos este mesmo caminho e dizem: filhos, observem o meu exemplo, olhem para o caminho que ando e andem no caminho do Senhor Jesus. É nessa perspectiva que nós entendemos Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando for velho não se desvie dele. Não é uma promessa, mas é a própria regra geral da experiência de que pais piedosos podem infundir no coração dos filhos a fé em Jesus Cristo. É a mesma história de Timóteo, que pela influência da sua avó e de sua mãe se tornou um homem piedoso, muito importante no ministério do apóstolo Paulo. E por fim, irmãos, o texto então nos apresenta que a partir do momento em que Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra, nós vemos Abraão apresentado no texto agora como um sacerdote, como aquele que se coloca em favor de outros, como aquele que intercede. E aí nós vemos em Abraão, mais uma vez, neste aspecto, um tipo de Cristo. Abraão se coloca entre Deus e a cidade de Sodoma, e ele intercede por eles, assim como Cristo se coloca diante de Deus e nós, e no meio de nós, ele também intercede pelas nossas vidas. Não há no texto, em momento algum, no texto do capítulo 18, um questionamento de Abraão sobre o juízo de Deus. Pelo contrário, Abraão está dizendo: o Senhor é o justo juiz de toda a terra, o reto juiz de toda a terra. E ele estava, portanto, preocupado com a possível influência fermentadora dos justos em Sodoma. Porque, veja, irmãos, Deus disse: eu vou destruir essas duas cidades. Abraão se coloca no meio desse povo e Deus fala: Senhor, se tiver 50, o Senhor não terá misericórdia. E ele continua: se tiver 45, e se tiver 40, e se tiver 30, e se tiver 20, e se tiver 10. E Deus sempre respondendo: por amor destes, eu não destruirei. E o verso 33 então termina o nosso texto de hoje dizendo: tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Eu queria que você percebesse que esse texto, ele não somente fala de um Deus que traz juízo, porque ele vai fazer isso em Sodoma e Gomorra, mas ele é um Deus também que traz a salvação. E junto com o juízo vem a graça de Deus que salva. Você vai perceber isso lá no capítulo 19, verso 29. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. E você então vai perceber que esse é um padrão de Deus, nós aprendemos isto, que esse é um padrão de Deus, que a justiça caminha com a misericórdia. E é isso que ele está fazendo aqui no texto agora. Porque Abraão está dizendo: Senhor, mas se tiver um justo, e ele está falando da presença abençoadora do justo no meio dos ímpios. E é interessante, a Bíblia vai mais tarde nos mostrar algumas outras verdades, e você vai perceber que Abraão parou no número 10. Quando ele fala: não se ire o Senhor, se ele fala somente mais esta vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não destruirei por amor dos 10. Ele parou no número 10 como um número mínimo de pessoas justas para esse efeito fermentador, esse efeito de testemunha no meio dos ímpios. E mais tarde, esse número 10 ele foi usado para estabelecer o número mínimo necessário para a formação de uma sinagoga.
Então veja que este número ele é muito significante aqui no texto. Porque a ideia é, a cidade poderia ter ido tão longe que nem a pessoa mais justa poderia salvá-la. Foi o caso de Jerusalém no tempo de Ezequiel. Se você ler Ezequiel 14, versículo 14, e eu gostaria de ler esse texto ele é bastante esclarecedor nesse sentido. Ezequiel 14, versículo 14. A pergunta do profeta, ou a afirmação do profeta, ainda que estivesse no meio dela, ele está falando de Jerusalém, no meio dela, estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Interessante que o texto nos afirma aqui 2 coisas. Primeiro, que esses homens eram justos, no sentido humano da palavra. Você conhece a história de Noé, de Daniel, você conhece a história de Jó, mas toda a justiça deles, ou toda a piedade desses homens, seria suficiente para salvá-los apenas a eles mesmos. Mas diz o texto, todos os demais pereceriam. É nesse contexto que Abraão, ele se coloca intercessoriamente diante do Senhor. Esta é a diferença que umas poucas pessoas inflamadas pelo Evangelho podem fazer. Foi por isso que Abraão intercedeu. Na verdade, a Bíblia vai mostrar, e a própria história eclesiástica vai mostrar, que poucos homens e mulheres inflamados pelo amor a Deus, eles podem realizar muitas coisas pela graça do Senhor. Se você ler a história de alguns reavivamentos, você vai perceber que começou tudo com um pequeno grupo de irmãos e irmãs, muitas vezes anônimos na história, mas que começaram a buscar e a clamar a Deus. E Deus olhou com misericórdia para este lugar. E é isso que o texto de Gênesis 18 também está nos apresentando. E a pergunta que o texto faz, então, é esta: como um justo juiz salva o ímpio? E a resposta não está no texto, mas está na continuidade da palavra de Deus, especialmente quando nós chegamos em Cristo. Como que um justo juiz pode salvar um pecador, assim como eu sou, assim como você é? Só tem uma resposta. Ele faz isso na pessoa de Cristo, que não somente intercedeu em favor do seu povo injusto, mas ele tomou sobre si o cálice da ira de Deus em seu lugar. Você se lembra de Gênesis 15? Aquela cerimônia estranha, onde os animais foram partidos, e Deus passou no meio dizendo, olha, que o meu corpo seja partido se essa aliança for quebrada. E a Bíblia vai mostrar toda a história dela, que o homem sempre quebrou essa aliança, mas Deus sempre se interpôs. E ele fez isso na figura de Cristo, se colocando em nosso lugar. E é por isso que na ceia nós afirmamos que Jesus tomou o pão, ele partiu, e ele disse, este é o meu corpo, que é partido por vós. Como que um justo juiz pode salvar o homem ímpio? Através de um substituto, através do seu Filho Jesus Cristo. Só assim ele pode nos salvar. Na verdade, Deus se lembra do sacrifício de Jesus na cruz, e é por isso que ele salva o seu povo eleito. Verso 25 do texto que lemos: longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra. Capítulo 16, nós também vimos que Abraão foi a ele imputada a justiça. Não que ele tivesse alguma em si mesmo, mas foi imputada a ele, foi dada para ele a justiça do próprio Deus. Fará justiça o juiz de toda a terra? E a resposta é sim, ele fará justiça.
Portanto, isso é uma boa notícia para os justos, mas é uma péssima notícia para aqueles que andam longe do Senhor, para o ímpio. Malaquias também, capítulo 3, vai dizer exatamente a respeito disso, que Deus, ele distingue para si o piedoso e ele condena todos os demais ímpios, injustos e pecadores à condenação. Gênesis 18, texto que nós lemos, ele apresenta para nós dois povos. Os descendentes de Abraão, que é o povo da fé, mas também apresenta para nós os filhos de Sodoma, ou filhos da ira. Aqueles, os descendentes de Abraão, recebem as promessas de Deus, que lida com a nossa incredulidade. Os descendentes de Sodoma, os filhos da ira, serão entregues à sua incredulidade e passarão por destruição certa. Não sei se você consegue perceber que tanto o justo quanto o injusto, ambos são incrédulos. A não ser que Deus venha até o justo e mude isso e faça com que ele agora, pela graça e pela misericórdia de Deus, ele creia na promessa do Senhor. Somos exatamente iguais. A diferença é de que sobre um, a graça de Deus se manifestou salvadora na minha vida e na sua vida. Eu quero terminar esse texto fazendo uma aplicação. Nós começamos este culto nessa noite, dizendo que quando lemos Romanos 10, a gente pode imaginar povos distantes. E a pergunta é, como virão se não há quem pregue? A aplicação que esse texto mostra para mim e para você é que nós podemos e devemos interceder por nossos familiares e amigos. É correto que você pense em evangelizar as pessoas mais distantes possível, mas é importante que você pense que talvez na sua casa há alguém que precisa ouvir as boas novas do Evangelho, um amigo seu no trabalho, um companheiro da escola, um vizinho de porta, alguém do seu condomínio pode ouvir da sua boca a pregação do Evangelho. É isso que Abraão nos mostra, porque Abraão está intercedendo, especialmente pelos justos de Sodoma, mas sobretudo pela sua própria família. Ninguém está além do alcance do sangue do Senhor Jesus. Seja muito distante, ou seja bem perto de nós, nós precisamos anunciar o Evangelho. Aprendemos a semana passada a respeito do batismo dos nossos filhos, que na verdade nós precisamos pregar primeiramente para eles as boas novas de Cristo Jesus. Isso, portanto, deve nos dar uma ousadia santa para colocar diante do altar do Senhor todos aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus nos abençoe, queridos, que Ele aplique também essa palavra ao nosso coração, que Ele faça com que você, sim, se preocupe com os povos distantes, mas que ao mesmo tempo, a semelhança de Atos 1:8, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, aquele texto lá fala da simultaneidade, da obediência na pregação, que a gente entenda isso, e que a gente pregue para longe, mas para que a gente pregue especialmente por aqueles que estão ao nosso alcance. Talvez o seu campo missionário esteja do outro lado da sua rua. Você precisa ir até lá e anunciar as boas novas de Cristo Jesus. Fará justiça aos juízes de toda a terra? Sim. Essa é a mensagem que você precisa anunciar, de que Ele veio para salvar o seu povo, mas também Ele veio para condenar aqueles que continuam, por causa do seu pecado, rejeitando a graça oferecida. Que Deus nos ajude, nos abençoe e que Ele nos use para a honra e glória do seu nome. Vamos orar. Senhor, aplica essa mensagem ao nosso coração nessa noite e faça de nós, ó Pai, proclamadores das boas novas do Evangelho que salva o injusto
e que transforma a sua incredulidade agora em fé. Por isso somos a família da fé, não por causa de nós, mas por causa da graça misericordiosa de Jesus na nossa vida. Que anunciemos essa verdade para todas as pessoas, também para aqueles que estão próximos de nós, para que através do nosso testemunho e do abrir da nossa boca o Evangelho possa alcançar os seus corações. Nós oramos, nós pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus, e seja sobre a vida de todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Nós encerramos o nosso culto, desejando a todos uma boa semana, que Deus esteja com você, e que você abra sua boca e proclame este Evangelho em nome de Cristo Jesus. Amém.